Estamos de volta, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos em mais um Jesus, a sua única solução. Que bom, que bom. Em Jesus tudo está solucionado. Graças a Deus, é dezembro de 23, estamos aí há uns 15 dias do Natal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antes da mensagem, eu quero dar 2 avisos para vocês. Primeiro, pedir para você se inscrever lá no meu canal, o canal Sérgio S. Bento. E também pedir que você dê o seu like, ative o sininho, ele vai avisar você quando tiver novidades, tá bom? E uma observaçãozinha aqui, meu querido. Eu estou pedindo para as pessoas aumentarem o volume do seu aparelho, porque eu tive alguns problemas com a minha voz e estou tendo que cuidar aqui, eu não posso falar muito alto, tá bom? Vamos à nossa mensagem então de hoje, meu Deus do céu, que se Deus quiser vai nos abençoar bastante. O título da minha mensagem de hoje é O Choro Profético de Jesus por Jerusalém. O choro profético de Jesus por Jerusalém. O texto que a gente vai estar usando para fazer essa nossa reflexão é o de Lucas 19, do 41 ao 44. Você pode me acompanhar aí, tá bom? Veja bem, Jesus chorou 2 vezes. A primeira foi quando o seu amigo Lázaro morreu. A segunda é essa daqui, quando ele se aproxima de Jerusalém e vê a cidade. E aí, Lucas diz que ele chorou. De acordo com a expressão do texto original, quer dizer que ele não somente derramou lágrimas, chorou, mas também foi tomado de um forte sentimento, pranto, soluço e um clamor que pôde ser ouvido. Esse era o estado de alma, da agonia da alma de Jesus. Esse era o sentimento de Jesus por Jerusalém, a ponto dele chorar. Tudo no texto é forte, porque tudo depois assim seria para Jerusalém. Vamos ao texto. Lucas diz que Jesus se aproxima de Jerusalém e ele chora quando vê a cidade. Verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Geralmente, quando a gente se aproxima das cidades, as imagens, bonitas da cidade, a gente fica alegre. Eu fico alegre quando eu me aproximo de uma cidade. Mas o texto diz que quando Jesus se aproxima de Jerusalém, não é isso que acontece. Ele chora. Veja bem, Jesus ainda não entrou na cidade, apenas se aproximou. E ele dá uma olhada para a cidade e chora. Será que ele já sabia o que vai acontecer com Jerusalém? Será que ele já sabia como ia ser recepcionado e as suas consequências? Teria como isso ser evitado? O choro de Jesus por Jerusalém tem a ver com tudo isso. Gente, eu creio que assim como Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, também hoje Jesus chora pelas cidades do mundo. Chora por seus moradores e pelo que lhes poderá acontecer. As cidades do Brasil, imagine, meu Deus do céu, as cidades desse país. Imagine as cidades da faixa de Gaza que está lá recebendo esse bombardeio pesado de Israel, as crianças morrendo, os velhos, e outras guerras em outros lugares do mundo, como no caso da Rússia, fazendo guerra também no mundo da África. Quantas guerras não tem? E outros lugares do mundo. Sem falar também da cidade de Jerusalém, que Jesus também continua chorando por Jerusalém e pelas cidades do mundo. A pergunta que fica para a gente é: por que Jesus chorou por Jerusalém? Essa é a pergunta a ser feita. E Lucas nos diz o porquê desse choro de Jesus.
por Jerusalém, que é o mesmo choro pelas cidades do mundo de hoje, pelos acontecimentos com as pessoas nas cidades de todo o mundo de hoje. Afinal, os movimentos de Deus não são vazios e têm significados. Então, Jesus tem os seus motivos porque ele chorou por Jerusalém. Vamos vê-los. Quais foram? Primeiro, Jesus chora por Jerusalém porque naquele dia Jerusalém não iria reconhecer o caminho da paz. Verso 42, logo no início, Jesus chora e diz: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. O que mais os habitantes de Jerusalém precisavam naqueles dias eram de paz. Mas para eles, paz era só com guerra, porque essa era a história de Israel. É só você ler aí o Antigo Testamento. Paz para eles naqueles dias, só com a queda dos romanos. Por isso mesmo eles não iriam compreender naquele dia que Jesus era o único caminho da paz verdadeira. Veja bem, naquele dia Jerusalém não iria reconhecer que Jesus era o príncipe da paz. O grande problema do ser humano continua sendo a falta de paz. Interessante e até irônico. O apóstolo Paulo, falando do dia da vinda do Senhor, diz que quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Tudo que o homem quer é paz, paz, paz. Aí quando aparece essa paz é oferecida, o que vem é destruição, é destruição. Saiba, a solução dos problemas do homem traz alguns momentos de calma, de tranquilidade, de segurança. Só que isso é paz humana, não é paz de Deus. O homem é um ser sem paz de Deus por natureza. Saiba disso. Toda paz que ele diz ter é conseguida por seus esforços. Ele trabalha para essa paz. Ele conseguiu porque ele labutou por ela. E por isso mesmo ela é temporária e limitada. Mas veja bem, Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Então significa que Jesus tem uma paz exclusiva dele, especial. Não essa paz do mundo que para a grande maioria esmagadora só tem quando compra um sapato, uma calça, um carro, né? Só quando consome, quando é consumido pelo comércio. O Evangelho de Jesus é da paz. A paz de Deus é que excede todo entendimento humano. Veja bem, a equação, meu querido, é muito simples. O problema do homem é a falta de paz divina, o shalom de Deus. E Jesus veio trazer essa paz ao homem. Você me entende? Ou você recebe essa paz que Jesus traz, ou você simplesmente nunca terá paz verdadeira, a paz de Deus, o shalom de Deus, ok? Você está me entendendo? Veja bem, Jesus veio trazer a paz de Deus ao homem. Mas se o homem pudesse conseguir paz de verdade sem essa paz de Deus que Jesus traz, então Jesus não precisava ter vindo. Você não acha? Todo ser humano que tem paz verdadeira é paz divina. É devido a Jesus.
é paz dele, é shalom de Deus. Não importa se tem religião ou não, se vai à igreja ou não. Pelo amor de Deus, a paz é de Deus, é Jesus quem traz. Não é o homem, não é uma religião que dá a paz, não é consumir coisas que dá paz. É Jesus que traz. Ele traz paz de Deus e só Ele pode dar a você. Jesus continua chorando porque os homens não o conhecem como o caminho da paz. Você conhece Jesus? Você conhece a paz de Jesus verdadeira? Vamos lá, continuando. Por que Jesus chorou por Jerusalém? Segundo, porque quem lhe trazia a paz estava oculto aos olhos de Jerusalém. O verso 42 termina dizendo, Jesus conclui dizendo, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Jerusalém não reconhece o caminho da paz, porque aquele que traz a paz de Deus para Jerusalém estava oculto. Não é que Jesus estava escondido, ia entrar em Jerusalém escondido, estava disfarçado. Não. Jesus vai entrar em Jerusalém e todos podiam vê-lo, tocá-lo, ouvi-lo. O apóstolo João diz na sua primeira epístola o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João testemunha que Jesus foi visto, tocado, ouvido, não só por ele, apóstolo, mas por muita gente, milhares de pessoas. Veja bem, Jesus esteve mais de 3 anos pregando. Sua fama havia chegado em Jerusalém. E ele já havia estado lá antes. E agora ele vai entrar mais uma vez em Jerusalém. Agora é dia decisivo, importante, fundamental. Além do mais, eles eram um povo de Deus, tinha a Torá, o Antigo Testamento, a lei, os profetas, liam, sabiam do Messias prometido. Mas apesar disso tudo, Jesus ainda estava como que oculto deles. Meu Deus do céu. Por que será, hein? Porque apesar de tudo isso, Jesus estava oculto do povo de Jerusalém. Meu querido, sabe por quê? Por falta de discernimento e entendimento espiritual. Eles eram o povo de Deus, esperavam o Messias, os profetas, eles sabiam disso. Ele veio, mas eles não discernem quem é ele. Está como que oculto, como que escondido. Quem ou o que ocultava Jesus de Jerusalém, do povo de Jerusalém? Quem será que nesse momento na história humana, na Terra, no planeta Terra, escondem Jesus do povo, do ser humano? Você sabe? A religião. Isso mesmo. O judaísmo, com o seu ensino da Torá sobre a lei de Moisés, era como um véu que encobria a face do povo, escondendo Cristo. Você sabia disso? Será? É o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3. Pelo amor de Deus, se você puder, pegue a Bíblia aí depois e dê uma meditada, uma boa lida nesse capítulo 3, meu querido. Você vai ver. Se o véu da religião não for removido, Cristo Jesus ficará encoberto. E é isso o que a gente vê no planeta Terra, apesar da religião, apesar de cada esquina deste país chamado Brasil
Tem um templo religioso, tem lá um pastor, um padre com Bíblia falando de Deus e até, muitas vezes, de Jesus. Eu lanço aqui um desafio para você. Lanço. Agora, nesse fim de ano. Leia os evangelhos, os 4 evangelhos, de cabo a rabo. E depois confira com a sua igreja, com o seu pastor, com você mesmo. E veja se bate com o Jesus dos evangelhos. Já quero te adiantar para você. Não vai bater. Não vai bater. Você diz, mas como você está dizendo assim? Como? Quer exemplo? Eu vou te dar alguns exemplozinhos e depois você fique com os outros aí na sua cabeça. Hoje, o Jesus da maioria dos líderes evangélicos, do povo evangélico no Brasil, do cristianismo de maneira geral, seja católico ou evangélico, gosta de armas. O Jesus hoje gosta de poder político, gosta de torturador, gosta de grana, gosta de fama, gosta de luxo, gosta de templos faraônicos, gosta de sacrifício, de correntes, de campanha e muito mais, muito mais. O que isso tem a ver com Jesus dos evangelhos? Eu te pergunto, pelo amor de Deus. Leia-la. Nada, nada, nada. Discernimento e entendimento espiritual sobre quem é a pessoa de Jesus. Quem dá é só o Espírito Santo de Deus. A religião não tem esse poder, a teologia não tem esse poder, ninguém na terra tem esse poder, saiba disso pelo amor de Deus. Por isso que as pessoas estão tendo um Jesus dos líderes religiosos, da religião, da teologia, dos homens, e não do Espírito Santo, não revelado pelo Espírito Santo. Uma observaçãozinha aqui. Calma aí. Eu não estou falando sobre estudo da Bíblia de maneira geral e os seus contextos históricos e culturais. Aqui, provavelmente, talvez você precise ler livro, ouvir alguma pessoa da área com estes conhecimentos. Eu falo sobre quem é a pessoa de Jesus, o Salvador, o Cristo de Deus encarnado. Sobre isso, olha o que o próprio Jesus diz. Ouça. Quando vier, mas quando vier, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não vai falar de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, diz Jesus falando do Espírito Santo, quando o Espírito Santo viesse, e ele já veio porque Jesus já foi. Jesus continua e diz, sabe por que ele me glorificará? Porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo é que torna Jesus conhecido a nós. Esse texto está lá em João 16, 13 e 14. Você lembra, me parece que Mateus 16, quando Jesus fazendo a pergunta para os discípulos, o que as pessoas dizem quem eu sou? E a pessoa foi falando, olha, é João, é um profeta, é isso e aquilo. Aí Jesus perguntou, e vocês, o que vocês acham que eu sou? Pedro disse, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse para Pedro, não foi carne e sangue que tu revelaste, foi o meu Pai que está no céu. Foi o Espírito Santo de Deus. Não foi teologia, não foi homens, não foi estudo, não foi conhecimento humano, foi o Espírito Santo. O grande problema, então, hoje do nosso mundo
da humanidade é que elas têm um Jesus revelado pelos homens, pelos pastores, pelos padres, pelos livros, pelas academias, pela teologia, não revelado pelo Espírito Santo. E eu volto a falar, é a pessoa de Jesus, o Deus encarnado, o Cristo de Deus. Ok? Veja bem. Só que para isso acontece essa revelação de Jesus como Cristo de Deus para você, meu querido. Entenda isso, pelo amor de Deus. Você tem que querer. Você tem que desejar. Só Jesus de verdade. Eu quero só Jesus, eu quero só Jesus, eu quero só Jesus. Digo isso porque a tendência do homem é ficar com a religião mais Jesus. Com a lei de Moisés, como acontecia com os judeus dos dias de Jesus, mais Jesus. E essa foi a luta do apóstolo Paulo para dizer para eles, chega de Moisés, de Josué, chega da lei. Chega. Então, os homens, o ser humano tem a tendência de querer Jesus e mais alguma coisa. Saiba, meu querido, você tem que ficar só com Jesus, é só com o Evangelho de Jesus, é só isso que você tem que querer. Pergunto para você, você acha mesmo que Jesus precisa de outros, da lei, de Moisés, dos profetas, da sua igreja, do seu pastor? Você acha mesmo? Você acha mesmo que a obra de Jesus na cruz não foi completa? Você acha mesmo que alguém pode ajudar Jesus na sua obra de salvação, de cura, de ressurreição, de qualquer coisa? Você acha, pelo amor de Deus? Você acha que existe outro mediador entre Deus e os homens? O que é que você vê? Por isso, Jesus continua chorando por essa cegueira espiritual do povo. E no Antigo Testamento, o profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, já dizia: o meu povo perece por falta de conhecer a mim, de saber de mim de verdade. Porque o sacerdote fala o que ele quer, que é interesse dele. Infelizmente, essa cegueira espiritual sobre a pessoa de Jesus vai continuar até o fim. Infelizmente, meu querido. Talvez você está vendo aí as igrejas lotadas, o ocidente da terra, muito cristianismo, muitas igrejas, as multidões. Meu Deus do céu, você não sabe de nada. Infelizmente, isso daí é um inchaço, é um engano à religião. Jesus mesmo disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pense sobre isso. Continuando. Por que Jesus chorou por Jerusalém? Por que Jesus chora por mim e por você e pelos homens, pelo planeta Terra ainda hoje? Porque Jerusalém poderia impedir o inevitável. Olha os versos 43 e 44. Jesus diz: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão os seus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Você já pensou se Jesus dissesse isso para a gente? Tua casa vai cair, família sua vai ficar arrasada. Você já pensou uma profecia dessa? E de Jesus? Foi essa profecia de Jesus sobre Jerusalém.
Jesus está falando da destruição de Jerusalém pelos romanos. Mas isso poderia ser impedido. Mas acabou acontecendo no ano 70. E por que Jerusalém não conseguiu? E por que Jesus não conseguiu impedir o inevitável? Por quê? Preste atenção, meu querido. A destruição de Jerusalém era inevitável. Iria acontecer. Como é muitas coisas nas nossas vidas. Porém, Jesus veio ao mundo para impedir que o inevitável aconteça como tragédia, tanto com Jerusalém naquele dia, como hoje nas nossas vidas. Só Jesus, só Ele realmente tem poder para fazer isso, impedir o inevitável. Mas Jesus não conseguiu impedir o inevitável em Jerusalém, como Ele não consegue, assim, muitas vezes, impedir o inevitável nas nossas vidas. E por que não? Primeiro, porque Jerusalém não assumiu a responsabilidade do seu pecado. Olha só, voltando um pouquinho para cima, relendo o verso 42, a parte primeira. E dizia, Jesus dizia, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Jerusalém não recebe a paz de Deus que Jesus traz. E isso era a responsabilidade de Jerusalém. E isso era o que poderia ter impedido a destruição de Jerusalém. Eles não querem, eles rejeitam, eles não aceitam. A responsabilidade da destruição de Jerusalém é só de Jerusalém. A responsabilidade pela destruição, pelas tragédias, na maioria das vezes, na minha vida e na sua, é da gente mesmo. É da gente mesmo, meu querido. Essa coisa de transferência de responsabilidade vem desde do Éden e tem sido a causa de muitas tragédias. Pelo amor de Deus, quebre isso hoje na sua vida. Seja responsável pelo que você faz. Só assim você vai crescer, evoluir como ser humano, ser discípulo de Jesus e evitar tragédias na sua vida. Saiba, só Jesus lida. Aliás, Jesus lida só com quem é autêntico. É o você real, verdadeiro, original. Jesus não lida com quem falsifica o seu ser, com quem vive de mentira, de fake news, de aparência. Quem você quer enganar? Transferindo responsabilidade. Você engana você engana o teu parente, tua mulher, teus filhos. Deus você não engana e você sabe que você está enganando. Segundo, porque Jesus não impediu a destruição de Jerusalém, porque Jerusalém não entendeu que antes que o inevitável aconteça, há um sinal da graça do imperador, do imperativo divino. Veja bem, Jesus diz que tudo isso, essa tragédia poderia ter sido evitado se Jerusalém tivesse reconhecido Jesus como príncipe da paz naquele dia. Se Jesus não tivesse ficado oculto praticamente quase de propósito por causa da religião. A visita de Jesus era o sinal, era o impedimento para a tragédia de Jerusalém. Você já teve aquela intuição, aquela sensação de que tem algo ou alguém dando um tipo de sinal para você fazer ou não fazer alguma coisa, aquilo? Isso acontece muito com pessoas que sofrem tragédia e depois elas vão contar e dizer, isso foi avisado, mas eu não dei ouvido. Entenda, meu querido, se você der ouvido à visita que Jesus está fazendo a você
hoje, tragédias inevitáveis podem ser impedidas na sua vida por Jesus. Saiba disso. Tá bom? Entenda isso para o teu bem, pelo amor de Deus. Porque Jesus chorou por Jerusalém? Quarto, porque a visita de Jesus a Jerusalém era para a bênção, mas virou maldição. Vamos reler o verso 43 até o 44 aí para você ver. Veja bem, Jesus diz assim: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra. Por que toda essa desgraceira, tragédia iria acontecer? Jesus continua: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Eu te visitei e você não encarou como uma oportunidade de evitar tragédias. Ou seja, Deus estava visitando Jerusalém, era dia de oportunidade, mas Jerusalém não reconheceu isso. Os economistas no Brasil costumam dizer que o Brasil continua tendo oportunidades e oportunidade e desperdiçando, e por isso mesmo continua sendo o Brasil de 30, 40, 50 anos atrás. Não cresce, não evolui, não muda. Jerusalém seria destruída por não reconhecer o dia da oportunidade de Jesus que estava visitando. Foi uma visita simples, discreta, mas aberta, de amor, autêntica, exposta, verdadeira. Era para ser bênção uma visita de Jesus a Jerusalém. Mas vira maldição. Jerusalém perde a oportunidade. Ao rejeitar o príncipe da paz, Jerusalém atraiu sobre si as guerras e sua destruição. E ainda assim é hoje, continua assim. E pode ser assim na sua vida. Se Jesus vai e faz visita na sua alma, na tua mente e no teu ser, e você continua procrastinando, vivendo aí uma religião, achando que é Jesus. Sinto muito. Tragédias continuarão vindo sobre a sua vida. A vinda de Jesus à terra é para a bênção, é para a paz, para a salvação, para perdão. Mas o que é que a gente vê na terra, pelo amor de Deus? O nosso país vive uma desigualdade terrível de 30, 40 anos. O povo vive na miséria, endividado, mesmo tendo quase 90% de cristãos. O IPEA agora divulgou um dado mostrando que a população de rua no Brasil cresceu 10 vezes mais em relação nessa última década. O número saltou de 21 mil de 2013 para 227 mil agora em agosto de 23. É isso que Jesus veio trazer? Não, ele veio trazer bênção, salvação, paz, vida, mas o que a gente vê? Por que será? Porque o povo, em vez de Jesus, o povo está ficando com a religião. A religião não pode dar o que só Jesus pode dar de verdade. Paz, bênção, cura, saúde. Quem dá é Jesus. Mas a religião está tomando a glória para si. Os homens estão tomando essa glória para si. E por isso a gente vê o que a gente vê. A glória está sendo da religião, não de Jesus. Quero concluir dizendo o seguinte: Jesus diz para Jerusalém: agora isto está oculto aos seus olhos, no verso 42. Jesus no Brasil está oculto, apesar de quase 90%
a gente dizer que é cristão. Mas aí estão as tragédias, droga, violências, desgraça, as famílias se arrebentando, as pessoas endividadas, o país que tem um potencial enorme, mas o povo continua na miséria. A política nossa é essa porcaria que a gente tem. Porque Jesus continua encoberto no Brasil pela religião. Vamos pedir hoje que isso não aconteça com a gente mais. Peça para que Jesus mesmo seja revelado na sua vida, que o véu da religião seja tirado, que ao ler os evangelhos, o verdadeiro Jesus seja revelado pelo Espírito Santo para você. Vamos pedir que o Espírito Santo abra então nossos olhos para não só revelar Jesus, mas para dar-nos a paz de Jesus de verdade, que é devida, que só Jesus pode trazer para a gente. E que essa paz, essa visita, essa revelação, venha impedir nossas vidas das tragédias que estão aí anunciadas, que estão aí decretadas muitas vezes sobre as nossas vidas, e nós não sabemos. E que a religião fica se gloriando, dizendo, vem aqui que a gente vai acabar com isso. Não vai, não tem este poder, eu quero dizer, para o Brasil e o mundo. A religião não tem esse poder. Só Jesus pode dar a paz que você precisa. Só o Espírito Santo pode revelar a pessoa de Jesus para você. Só Jesus pode evitar as tragédias inevitáveis na sua casa, na sua vida e na minha. Foi por isso que Jesus chorou por Jerusalém e continua chorando por Jerusalém e pelo mundo inteiro. Senhor, meu Deus, eu quero orar, meu Deus, por esses que estão ouvindo esta palavra agora. Oh, Jesus, tem misericórdia. Abra os olhos e revele a todos nós de verdade a pessoa de Jesus, quem Ele é de verdade. Permita que seja tirado o véu da religião e que Jesus não fique mais oculto no Brasil e no mundo, como tem acontecido pela religião. Que o Espírito Santo também é que faça essa obra, porque só Ele pode fazer essa obra no nosso coração. E assim a gente tem a paz verdadeira. E assim Jesus seja um impedidor das tragédias inevitáveis na nossa vida. Amém. Deus abençoe a você. Peço que você divulgue esta palavra. Por favor, replique, passe a outros, pelo amor de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. E até o próximo Jesus, a sua única solução. Tchau.